Graça e paz, meus amados irmãos, tudo bem? Olha, nós chegamos aqui com mais um vídeo. Nós estaremos aí postando algumas reflexões, algumas mensagens aí no nosso canal, tá aqui, tá na bênção. E nós vamos sempre aqui postar alguma coisa. A gente sabe que a programação do canal, nós temos aí o programa Voz Evangélica ao vivo, nós temos os cultos da Igreja de Cristo aqui em Jacobina, e também agora nós vamos postar vídeos com reflexões, não muito longas, não vai ser muito longa as reflexões, porém a gente pretende sempre trazer aqui algumas reflexões para os nossos amados irmãos. E hoje nós vamos trazer aqui uma reflexão falando sobre Deus amaldiçoou a serpente, Satanás e o solo, mas não a humanidade. A gente pode perceber que a humanidade ela sofre consequências por causa do pecado. Mas a palavra assim, maldição, no livro de Gênesis, você não vai ver nos versículos onde Deus amaldiçoou a serpente, amaldiçoou Satanás, amaldiçoou o solo e a humanidade, você vai ver que não tem a palavra maldição em relação ao homem. A gente sabe que o pecado ele sempre causa sofrimento, doença, separação e tristeza. O homem sofre muito por causa do pecado, porque existem consequências, e as consequências são terríveis para aquelas pessoas que pecam e não obtêm o perdão dos seus pecados. Existem consequências terríveis, né? Que a Bíblia chama até de condenação eterna. Porém, a gente vê aqui a palavra maldição, a gente pode observar que essa palavra maldição nos versículos, por exemplo, em Gênesis 3,14, Gênesis 3,15, eu vou ler todos esses versículos aí para a gente conferir, né? Gênesis 3,17, você vai ver que essa palavra maldição não foi assim para a humanidade, apesar do pecado trazer sofrimento à humanidade, mas a palavra assim, maldição, não foi diretamente para a humanidade. O pecado trouxe consequências terríveis. Eu repito, o pecado traz consequências terríveis para a humanidade, separa o homem de Deus, que já é uma coisa terrível, uma coisa horrível. Mas a palavra maldição você vai ver que foi para a serpente, para Satanás e o solo. Por exemplo, em Gênesis no capítulo 3 e o versículo 14 diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Olha só, então você vai ver que você vai observar nesse versículo de Gênesis 3,14 que a serpente ela foi amaldiçoada, maldita. Você vai ver bem claramente o versículo, né? Que diz assim: maldita és entre todos os animais domésticos. A palavra maldita, a palavra maldição aparece aqui nesse versículo, falando sobre esse problema da serpente, ao qual foi amaldiçoada por ter tentado, porque a gente sabe que a serpente aqui era o próprio Satanás, né? Satanás estava por trás de tudo isso, da queda do homem, né? Então essa serpente, né? Ela era o próprio Satanás, né? Era o próprio Satanás que ali veio para seduzir Eva, ao qual fez com que Eva comesse da árvore da ciência do bem e do mal, e assim desse fruto para o homem, para o seu esposo, que foi Adão, e ali gerou todo esse problema na humanidade.
Então, qual foi a maldição sobre a serpente? Né? Que ela rastejaria sobre o seu próprio ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Essa foi a maldição de Deus sobre a serpente por ter tentado Eva, né? Ter feito com que a humanidade caísse em pecado. Essa foi a maldição. Aí você vai ver também a questão da inimizade, né? No versículo 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Aqui já é a promessa da redenção da humanidade, né? Que aí, como essa serpente representava Satanás, aí Jesus vem para esmagar a semente da mulher, que seria Jesus, vem para esmagar a cabeça de Satanás, que era essa serpente, ok? Então você vê aqui que a palavra maldição aparece relacionada aqui à serpente. Você vai ver também que a mulher, no versículo 3,16, né, em Gênesis 3,16, vai falar que a mulher multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Veja que não aparece a palavra maldição, né? Está falando aqui sobre sofrimentos, né? Que vai acontecer, que seria multiplicado, né? O sofrimento da mulher na gravidez, com dores darás à luz filhos, que é o que acontece, né? E ela seria governada pelo marido, mas não aparece a palavra maldição nesse versículo 16, não aparece a palavra maldição, como aparece aqui na questão da serpente, né? Aparece a palavra maldição. Já nessa parte aqui do sofrimento da mulher não aparece a palavra maldição, mas aparece a palavra sofrimentos, que vai acontecer, né, com a mulher. E versículo 3,17, sobre Adão, né? O que foi que Deus disse a Adão? Vamos ver se aparece a palavra maldição, falando sobre Adão. Gênesis 3,17 diz: E Adão disse: Visto que atendestes a voz de tua mulher, e comestes da árvore que eu te ordenara, não comestes, maldita é a terra por tua causa. Olha aqui. Olha quem foi que foi amaldiçoado. Foi a terra, né? Não está dizendo que Adão foi amaldiçoado. Ele sofreu consequências, porque o pecado traz consequências. Mas a maldição veio sobre a terra, né? Maldita é a terra por tua causa. Aí diz aqui: em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Então ele iria a partir de agora, através do seu esforço, né? Você vai ver isso no versículo 19, Gênesis 3,19, que diz: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Gênesis 3,19. Então, do suor do rosto, ou seja, do esforço, eles comeriam. Eles estavam lá no jardim do Éden, porém foram expulsos desse jardim do Éden por causa do pecado, e aí eles iriam comer agora o seu alimento, né? Eles iriam comer agora do suor do seu rosto, com esforço. Diferente como eles estavam lá no paraíso, tudo tranquilo, eles sem esforço algum se alimentavam e se mantinham vivos, e agora não, agora é diferente. Mas não aparece a palavra maldição, está falando sobre trabalho, que eles iriam se esforçar, iriam trabalhar para comer do teu pão. Não é que eu esteja aqui amenizando as consequências do pecado, não, o pecado, como eu falei, leva o homem para o inferno, que é um lugar terrível,
Eu não estou aqui amenizando, não. Estou só falando que não existe aqui a palavra maldição. Não existe a palavra maldição para com a humanidade. Deus não amaldiçoou a humanidade, né? A humanidade se perdeu, mas ela não foi amaldiçoada por Deus. Quem foi amaldiçoado foi a terra, foi a serpente e a terra. Olha o versículo 18, diz assim, Gênesis 3,18. Ela produzirá, falando da terra, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Está falando que a terra ia produzir cardos, ou seja, espinhos, né? E abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Quer dizer, nem espinho tinha na terra. Isso aí já foi por causa do pecado do homem, que a terra foi amaldiçoada e começou a nascer espinhos na terra. Então você vê que Deus ele amaldiçoou a serpente, Satanás e o solo, mas ele não amaldiçoou a humanidade. Isso não significa que o pecado não traz consequências, não, traz, porque ele sofreu. Agora tudo é mais sofrido para o ser humano. Se ele não tivesse pecado, estava num paraíso, tudo ali mais tranquilo para o ser humano. Mas o pecado trouxe esse problema para o ser humano, porque a terra agora ela está amaldiçoada por causa do pecado, e agora tudo é mais sofrido, né? Como diz a própria palavra, né? Você vai ver um texto lá em Romanos falando sobre isso, que tudo é muito sofrido agora, a criação sofreu uma consequência terrível por causa do pecado do homem, né? Toda a criação, e a gente sabe que tudo era diferente lá no Jardim do Éden, agora as coisas são tudo mais difíceis, né? Mas Deus vai restaurar um dia tudo isso, e a Bíblia diz que vai haver um novo céu e uma nova terra, quando Jesus voltar, e vai ter muita coisa para acontecer. E o que vale é a gente saber que Deus ele ama a humanidade e quer resgatar o homem do pecado. Então essa era a palavra. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém.